Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar tirar uma dúvida aqui, discutir um pouquinho. A galera fica perguntando, algumas pessoas, né, mandam mensagem, estão interessadas em comprar, enfim, perguntam se a X-Terra é um veículo bruto mesmo, é um 4x4 de verdade, né? Porque ela tem aquela cara de SUV, né, de SUV moderno ali, então às vezes a pessoa fica na dúvida de como funciona, será que aguenta o pau mesmo, enfim. Primeira dica, né? Tem vários canais no YouTube aí de expedição e de passeios off-road que você vai ver a galera usando X-Terra, né? Algumas mais modificadas, outras menos modificadas, tá? Tem muito canal, você vai poder ver grandes transformações aí. Depois eu faço um vídeo mais apurado com esses canais, talvez citando aí, mas quase todo mundo que está vendo aqui já deve ter visto esses canais. Mas respondendo a pergunta, né? Primeiro, qual é a noção de bruto? Né? É uma noção particular. Eu vejo muita gente chamando caminhonete, carro aí de bruta, bruta, mas o que é bruto para um pode não ser bruto para o outro, né? Enfim, então para mim o que é um carro bruto? Bruto para mim vai remeter aos carros que que não se discute se eles são brutos ou não. Né? Que carros são esses? Toyota Bandeirantes. Alguém discute se a Toyota Bandeirantes é bruta ou não? Né? A Toyota Bandeirantes foi montada, né, era fabricada numa época em que as picapes, as caminhonetes, os utilitários, eles não precisavam ser confortáveis, eles precisavam ser duráveis. Esse era o grande critério de produção. A pessoa, o carro era muito caro, ele comprava um carro, ele tinha que durar bastante tempo e com baixa manutenção barata. Esse era o critério. Se o banco é confortável, se tem segurança, enfim, era outro mundo. Né? Mas ninguém discute se ela era bruta, né? Um caminhão, um 1113, né? As pessoas às vezes zoam aí nos canais aí, brincam, mas elas rodam até hoje aí, você passa na rodovia, vê trabalhando, né? Já trocou o motor, às vezes melhorou, mas funciona até hoje, 40, 50 anos depois de fabricado. Que carro pode se dar o luxo de falar que vai rodar, carro fabricado hoje, vai rodar daqui a 50 anos, né? Vai ter condição de rodar e pior, trabalhar 50 anos. Então, será que esses caminhões de hoje vão conseguir trabalhar daqui a 50 anos? Né? Então, eu sempre me remeto a esses veículos mais brutos para mim. Tá? Então, a partir desses aí você vai ter uma escala lá do que pode ser bruto e o que não é mais bruto. Né? E por que os carros mudam? Né? Muita gente fala que os carros de hoje são piores ou melhores que os do passado. Né? Mas por que eles mudam? Primeiro, eles mudam porque eles têm que se adequar a normas dos mercados consumidores. Né? O Brasil é o quarto maior país em consumo de carro no mundo. Se não mudou agora na pandemia, era o quarto maior. Os primeiros são China, Estados Unidos e Japão. Tá? A Europa, a Alemanha está pertinho do Brasil, acho que em quinto ou sexto. Só que a Europa, como tem vários países, ela se comporta como a União Europeia, ela se comporta como um país. Então ela não se comporta como países separados. E aí ela vira o grande mercado, que seria Estados Unidos, União Europeia. E o Japão é um mercado consumidor gigante, mas ele é muito particular. Se você vê uma foto das ruas do Japão, você vê que os carros de lá, as montadoras, né, fabricam carros para lá muito menores, ou com características diferentes dos veículos que eles vendem mundo afora. A própria Toyota, os carros que a Toyota às vezes vende nos Estados Unidos, ela não vende no Japão. Tá? Então, os grandes mercados que as empresas consideram, Estados Unidos e União Europeia. Tá? E esses mercados eles têm normas específicas, principalmente a União Europeia. Normas para segurança, não é só a segurança do carro, né, do condutor e do passageiro, mas também do pedestre. Né? Se você atropela alguém, então o veículo não pode causar lesões graves. Isso, por exemplo, fez extinguir aqueles para-choques de ferro. Você não vê mais veículos modernos com para-choque de ferro. As pessoas acham que é só porque as empresas querem economizar. Não é porque querem economizar. É porque se você atropela alguém com para-choque de ferro, a chance de você causar danos à pessoa é muito maior do que com um para-choque de plástico. Né? Então, normas de segurança para o passageiro, para o condutor. A emissão de poluentes, né? Existem normas na União Europeia, e depois pode discutir isso mais detalhado, mas existem normas severas e que elas são progressivas. A cada 5 anos, mais ou menos, o euro muda, né? E vai tornando mais rígidas as emissões de poluente, principalmente os veículos a diesel, né? Que emitem óxido de nitrogênio, um composto extremamente tóxico e corrosivo para o próprio carro, inclusive, né? Então tem que se adequar a essas normas. Os veículos de hoje a diesel, por exemplo, poluem muito menos que os veículos antigos. Economia de emissões e economia de combustível. Então hoje, quando o fabricante coloca uma peça lá no carro, ele pensa que aquilo ali vai aumentar o consumo de combustível. Isso faz o quê? Nos veículos de forma geral, extinguir, né, diminuir o uso de aço
em peças e aumentar alumínio e plástico. Antigamente os veículos antigos tinham coletores, por exemplo, os coletores eram de ferro, ferro fundido. Hoje eles são de plástico, são de alumínio, né? A economia de combustível também, né? E a economia de produção, porque as empresas têm que manter margens de lucro, né, seguras. Então você tem lá uma economia também na produção. Você está vendo hoje as empresas abrindo mão de fazer veículos mais baratos porque eles dão menos lucro. E muita gente pode simplesmente falar que as empresas querem ganhar muito, etc e tal. Se fosse tão fácil assim ser uma montadora de carro, você não teria uma história toda de montadoras que fecharam, que faliram ao longo da vida. Pode ser mau gerenciamento. Tudo bem, pode ser mau gerenciamento, mas todas, se você vê as marcas de hoje, quase todas elas não são as marcas que fundaram, são marcas que foram compradas, né? Não estão mais com o grupo que fundou. É o caso da Ford. A Ford está com o mesmo grupo, né? A japonesa, a maior parte, mas muitas tiveram que se fundir com outras ou foram vendidas, tá? Então, é um mercado muito, muito arriscado para elas. Elas têm riscos, né? Quando você tem um recall, por exemplo, olha o prejuízo que você pode sofrer tendo que trocar peças do carro que já foram vendidos, o risco de processo, enfim. Então, as empresas ficam mais seguras e o objetivo dela não é dar carro para ninguém, né? E vender tendo lucro. Então elas têm que ter margens confortáveis e elas se sentem mais confortáveis quando você economiza no processo produtivo. Então muitas vezes, às vezes o carro não tem uma peça, um acessório que as pessoas falam assim, mas esse acessório ele é baratinho, isso aí custa, sei lá, R$5 ou R$10, por que não vem no carro? Porque custa R$5 a peça, mas você incluir aquilo na linha de produção custa muito mais. Então isso ia encarecer o carro, não R$5, mas muito mais, mudar e aumentar o risco, né? Enfim, aumentar a complexidade do sistema. Então, mas essa não é a discussão agora. A discussão é ver os dados lá, olhar a XTR e ver, e a gente pode depois, cada um aí que tiver dúvida, ou procurando um carro, pode comparar com o carro que você está procurando, se o seu carro também tem esses itens, né? Que podem ou não ser bons. A gente tem que levar em consideração uma coisa, né? Esses itens, eles são itens que existiam alguns no passado, alguns duraram muito tempo e foram sendo substituídos. Mas a gente vai voltar lá e vai ver no carro aquelas características que eu falei no início, né? Dos carros que são brutos e que eu acho que ninguém contesta. Uma Toyota Bandeirantes como exemplo, tá? Então, vamos lá na XTR olhar esses itens. Tá voltando aqui então. A XTR está desmontada, que eu estou mexendo no feixe de mola dela. Então, primeiro item, né, de um carro bruto, chassi, né? Os veículos eles podem ser geralmente de 3 tipos, né? Eles podem ser montados em chassi, como esse, como é a XTR, e como é a Toyota Bandeirantes, como são os caminhões, né? Você vê, os caminhões normalmente são vendidos só com a cabine e o chassi, e você monta lá o que você quiser de implemento, né? Então isso dá uma mobilidade e uma versatilidade muito grande para os veículos. Há um problema para alguns veículos, porque isso torna o carro mais alto. Para quem gosta de 4x4 não é problema, mas para quem quer um veículo urbano, né, ele acaba ficando um pouco mais alto, porque a carroceria é montada aqui em cima do chassi. Um caminhão é feito exatamente assim. Tá? Os veículos podem ser monoblocos, então monoblocos quando a própria estrutura, né, do carro é o chassi dele, então o sistema de suspensão e motor são montados na estrutura, e aí tem alguns Land Rovers, como o Freelander, a gente tem o Lada Niva, a gente tem os veículos modernos, quase todos eles, né? Isso foi substituído por uma questão de evolução do peso, né? É mais leve você montar um veículo com o próprio chassi integrado, né? Tem os veículos que são híbridos, aí, como a TR4, né? Que tem preso aqui, mas tem uma longarina mais resistente. Mas a grande vantagem desse sistema, a Defender usa, enfim, os caminhões usam, a Toyota, Bandeirantes, né, que você pode simplesmente descarrocear o carro, né, você pode tirar o carro de cima desses chassis aqui. Isso dá uma vantagem, se você quiser trocar o chassi, você pode trocar, se você quiser trocar, né, se quiser pegar uma XTR como essa e trocar toda a carroceria e botar aqui em cima a outra, você pode. Se você quiser alongar ela, né, tem até uma série no Discovery Channel lá sobre o México, que eles fazem limousine, dá pra fazer uma limousine, dá, você passa a cortar ali embaixo o chassi ali e esticar. Isso é feito todo dia com caminhões, né? Os caminhões mudam o seu comprimento, o aumento, diminui, cortando o chassi e fazendo lá uma solda, lá uma emenda bem feita. Então, para quem quer versatilidade, isso é muito mais interessante, porque é muito mais fácil eu mudar, né? Eu vou falar da suspensão da XTR aqui, e ela é passível de você mudar o sistema de suspensão, porque está montado aqui numa estrutura de longarina, tá? As picapes antigas todas eram montadas assim. Enfim, então é um sistema que a partir da década de 30 na Europa já começou a sair de moda nos carros. Os carros americanos duram um pouquinho mais, e aí você hoje tem os carros montados em monobloco, tá?
Outra coisa que já dá para ver aqui, que também está em extinção nos carros, é a suspensão. A suspensão da Xterra traseira é por feixe de molas, tá? Isso é muito antigo. Tá? A patente é de 1804, se eu não me engano, é do John Obadine, tá? É muito antigo, mas isso é usado desde 1700 e alguma coisa lá com os romanos, as carruagens romanas. Isso é antes do carro, tá? As carruagens, as carroças já tinham feixe de mola. Os primeiros eram em madeira, os romanos já construíram a suspensão das carroças deles com um sistema articulado em madeira, que lembra um feixe de mola. Mas a patente mesmo é de 1804 e depois lá vem as outras melhorias, né? É um sistema muito robusto, os caminhões usam isso, e os carros que são incontestavelmente brutos usam feixe de mola, né? É mais duro, pula, sim, mas se você quer colocar peso, poucos sistemas são tão bons ainda quanto o feixe de mola. Tá? Tem uma manutenção que é relativamente barata, a troca das buchas, né? Eu vou fazer a troca das minhas buchas aqui, mas de forma geral elas duram bastante, e um carro bruto geralmente tem feixe de mola, tá? A suspensão dianteira da Xterra é uma suspensão que as caminhonetes, muitas delas têm, tá? Os carros hoje em dia não tem mais isso. A barra de torção, então você não vai encontrar uma mola, você vai encontrar aquela barra ali, que ela articula na balança do carro, e ela é fixada aqui, nessa travessa, e literalmente a barra de torção é torcida, né? E ela faz o efeito de mola. A desvantagem dela é que ela não tem aquela sensação de progressividade que você consegue criar numa mola comum, essa mola de automóveis, tá? Mas ela é extremamente robusta. Tem gente que tira da Xterra, dá para tirar e colocar o sistema, né? Igual eu falei, dá para mudar a suspensão, mas ela é extremamente robusta. Se você vai até comprar uma mais resistente ainda, tá? Isso é tão interessante, esse sistema, gente, que esse sistema é usado em veículos blindados, né? O T-72 russo, o tanque russo usa, o Leopard 2 usa, o Abrams americano usa um sistema de barra de torção, tá? Então, se você quer o que é mais bruto que um tanque de guerra, tá? Então eles usam esse sistema também. O eixo traseiro rígido, tá? Os carros antigos, todos eles tinham esse sistema, né? Tem pouquíssima manutenção, então o eixo traseiro rígido com um diferencial grandão ali. O eixo dianteiro da Xterra, aí não é tão bruto. O eixo dianteiro ele já tem, igual eu mostrei ali, balança, né? Vamos ver aqui. É um sistema de balança que dá mais conforto, né? Ó, sistema de balança, tá? Sei que eu estou revisando a suspensão toda, então vou levantar o carro, ó. Sistema de balança. Quem quer a Xterra mais bruta ainda, consegue trocar isso, tá? Bota lá um eixo de outro carro, um eixo inteiro de troller, por exemplo, dá pra fazer, dá pra colocar, tá? Então é um sistema que eu gosto, eu não pretendo mudar da minha, até porque eu não faço uso severo, tá? Mas é um sistema bom, eu gosto desse sistema porque ele dá mais aderência ao carro, né? Copia melhor o terreno. O motor, acho que uma das coisas mais brutas na Xterra é esse motor. Esse motor, o auge dele do uso no Brasil foi exatamente quando estava mudando, né, os critérios lá de emissão. Então esse motor aqui, a minha versão da Xterra até 2005, né, a minha 2004, ela não é eletrônica, então é tudo mecânico, não tem fio nenhum aqui. Então as pessoas falam que pode cair água à vontade, né? Não é tão bem assim, pode cair água à vontade porque tem outras coisas que são elétricas, mas ela é movida só a bomba injetora. A bomba injetora está ali atrás, no escuro. Uma vantagem dessa Xterra aqui, ó. O alternador é bem alto, diferente de outras picapes, o alternador está lá embaixo, pega a água fácil aqui, ó. Para a água chegar aqui tem que ser o dilúvio, né? Uma outra coisa que tem nesse veículo, não tem correia dentada, né, gente? Então, o sincronismo dos motores, ele, de forma geral, é dado em correia dentada, que é uma correia de verdade, né? Hoje tem as famosas correias dentadas, que são imersas em óleo, que é uma variante nova da correia dentada, que dura mais. Você tem a corrente de comando, o Suzuki Jimny passa dentro, né? Os carros da Ford gostam muito disso, elas passam dentro do motor, então dura muito tempo também, não precisa trocar igual a correia dentada. E, no caso desse veículo, você tem engrenagens, não é correia, é engrenagens que ficam lá atrás. Então tem uma caixa sincronizadora lá com engrenagens de aço que sincronizam, tá? Então dura o mesmo que o motor. Não tem que fazer manutenção. Eu não vejo nada mais bruto do que usar engrenagens. Hoje em dia não se usa, por quê? Questão do peso, da economia que você tem que manter, né? O motor desse é muito pesado. Motor quase todo em alumínio, bloco, cabeçote de alumínio, tá? Você funciona sem essa parte elétrica aqui.
tá? Se você quiser andar com o carro, vai acontecer. Ele não vai te deixar a pé se você arrebentar isso aqui, porque isso a refrigeração dele é direta aqui na hélice, né? Então, se você estiver andando, dá para andar um pouco com ele, não vai superaquecer se estiver andando. Se estiver andando devagarzinho, sim, vai superaquecer, né? Mas dá para rodar. Se não estiver em alta velocidade, vai refrigerar só com o vento ali. Então é um motor bem bruto mesmo. A direção dela também, né? Direção com o tamanho daquela caixa de direção aqui, ó. Tá? Uma caixa de direção com parafuso sem fim, que é o que os caminhões usam. Hoje, usa os sistemas, os veículos, até as caminhonetes que você for comprar aí, usa aquele sistema de cremareira, que fica preso geralmente ali perto da parede, que é corta-fogo do carro, que é em alumínio, bem mais leve. Tá? Esse sistema aqui, indiscutivelmente, é mais bruto. Por que é mais bruto? Porque os caminhões usam isso, sempre usaram. Tá? Então é um sistema realmente bruto. Então, eu acho que nessas comparações que eu fiz aqui, dá para ver que é um veículo que tem uma facilidade em você fazer modificações para ajustar o seu uso. Tá? O motor, você pode fazer alguma melhoria se você quiser, né? Quiser dar uma mexida na bomba injetora para ganhar mais potência, dá para fazer. Enfim, esse motor aqui eu considero um sucesso. Saiu em alguns trollers, saiu na S10, saiu na Blazer. Enfim, e você vê as pessoas colocando esse motor em outro carro, mas você não vê geralmente as pessoas tirando esse motor e colocando um outro motor nesses carros aqui. Tá? Esse motor aqui, na minha opinião, é o AP dos motores a diesel. Tá? Depois dele, os veículos quase todos ganharam motores mais modernos, eletrônicos, né? Justamente para respeitar aquelas normas lá de emissões. Tá? Galera, vou finalizar aqui. Essas características que eu citei, eu não quero dizer que elas são melhores ou piores. Essas características elas são antigas, né? São tecnologias antigas que estão sendo substituídas. Principalmente os carros, daqui a 10 anos, talvez todas as características que eu citei não existam mais nos veículos, né? Principalmente com a vinda dos veículos elétricos. Então, são características que muitas delas já desapareceram, tá? Já desapareceram, principalmente os carros menores. O que eu quero mostrar é que são características bem antigas, mas tecnologias que duraram muito tempo pela sua resistência, né? Pela sua facilidade de manutenção. Então, quando você considera essas características, resistência e facilidade e custo baixo de manutenção, essas características estão aqui. Tá? Não são as características que conferem lá conforto, que conferem às vezes uma maior facilidade, né, ao dirigir, não. Tá? Mas são as características mais espartanas. Tá, ok? Não quero dizer que é melhor ou pior. Às vezes é melhor andar num Volvo com 7 airbags e, enfim, cada um tem lá a sua ideia. Tá? Espero que eu tenha ajudado quem tinha dúvida. Tá? Quem tiver alguma dúvida, posta aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço.